Um minuto. Um minuto. Este é o tempo que você tem para causar uma boa impressão e influenciar pessoas. Meu nome é Alex, sou psicólogo, coach e vou falar para vocês hoje aqui sobre o poder do primeiro minuto. Como usar o primeiro minuto para influenciar pessoas, para persuadir. Se você trabalha com vendas, com negociação, com persuasão, trabalha com metas, assista esse vídeo que vai ser muito interessante para você, ok? Segundo pesquisas, as pessoas já fazem uma análise e um julgamento da gente, assim como a gente também faz uma análise e um julgamento das pessoas, nos primeiros 30 segundos. Segundo alguns pesquisadores, este tempo é menor ainda, menor que 5, 10 segundos. Então percebam a importância desse tempo crucial quando a gente aborda uma pessoa. Mas antes de eu falar mais sobre isso, eu vou contar uma história para vocês, uma história muito interessante sobre uma pessoa muito famosa hoje em dia e que ela usou algumas técnicas dessas que eu vou usar, talvez inconscientemente, e conseguiu o resultado. Essa história ilustra bem esse caso, é a história de Steven Spielberg. Spielberg sempre foi uma pessoa que gostou muito de cinema desde criança. Ele relata, inclusive, que na sua juventude tentou cursar cinema na Califórnia e não conseguiu. Porém, ele não desistiu. Certo dia ele teve uma sacada, uma brilhante ideia, e foi acompanhar uma visita guiada aos estúdios da Universal. Quando ele estava nesse grupo, ele acompanhou o grupo por um tempo, na primeira oportunidade que ele teve, o que ele fez? Ele se distanciou do grupo e se escondeu. E ficou escondido até o grupo ir embora. Quando o grupo foi embora, ele foi até a portaria, abordou o porteiro e começou a conversar com o porteiro longamente. Foi embora, despediu-se e nos 3 meses seguintes ele retornou aos estúdios da Universal, vinha todo dia bem trajado, de terno e gravata, com uma mala, com uma bolsa a tiracolo, e sempre que passava pelo porteiro, acenava para ele e chamava-o pelo nome. Bom, ele usou essa técnica de abordar as pessoas e de estabelecer relações com todo mundo dentro do estúdio da Universal, desde a pessoa do nível mais baixo até o nível mais alto. E ele fez isso porque ele tinha um objetivo muito claro, né? Mas não parou por aí. Chegou a um determinado ponto lá, ele percebeu que tinha uma sala que ninguém usava. Ele foi lá e se adonou dessa sala. Além de ele se adonar dessa sala, olha só, ele foi lá e botou uma plaquetinha na sala com o nome dele. Aí até que ele conseguiu realizar o objetivo dele, que era abordar o diretor-presidente da Universal. Quando ele fez isso, ele apresentou todos os projetos dele e, como consequência, na semana seguinte ele estava contratado, trabalhando na Universal Studios. A história é genial, né? O homem é genial, esse Steven Spielberg. Mas o que ele fez, como é que ele conseguiu fazer tudo isso? Bom, antes de a gente falar como é que ele conseguiu fazer tudo isso, eu quero falar um pouco sobre a natureza humana, sobre como que é o nosso comportamento, ok? O nosso comportamento, ele tem um caráter muito mais instintivo do que a gente gostaria que tivesse. Nós temos alguns instintos gravados na gente e que eles vêm à tona num primeiro momento, depois a gente consegue passar por cima disso. E uma coisa bem instintiva que nós temos é o comportamento de fuga ou de esquiva, ou seja, nós temos a tendência natural a fugir e nos afastarmos de qualquer coisa que possa nos fazer mal. E claro que esse comportamento é muito útil, né? Assim como nós temos a tendência de nos aproximarmos ou de nos mantermos próximos de qualquer coisa ou situação que possa nos beneficiar, certo? Segundo aspecto que nós temos também que marca bastante. Nós temos a tendência a nos identificarmos e gostarmos de pessoas parecidas conosco. E temos a tendência a hostilizarmos quem não é parecido conosco. Então esses dois comportamentos somados, dá para dizer muita coisa sobre como que é o julgamento que nós temos sobre as pessoas no primeiro momento que a gente conhece elas e o contrário também, certo? E o que a gente precisa fazer então para passar por cima disso, para, entre aspas, ludibriar esses comportamentos instintivos? Essa é uma coisa muito simples, são 3 comportamentos muito simples, ok? O primeiro comportamento é o seguinte, é o comportamento ou canal, é o canal da confiança, né? Você tem que estabelecer uma relação de confiança com a pessoa. E como é que você estabelece isso? Uma coisa muito básica, pessoal. Você se dirige para a pessoa, aponta o teu coração para o coração dela, olha para o fundo dos olhos dela e abre um amplo e simpático sorriso. Parece uma coisa estranha, né? Parece sem nexo. Mas se nós pensarmos em toda a questão de como que é o comportamento instintivo do ser humano, faz todo sentido. Quando você se direciona para a pessoa, mostra o seu peito para ela e mostra que você não tem nada nas mãos que possa ameaçá-la, você já estabelece uma relação de confiança. Você acalma aquele instinto da pessoa que fala que ela tem que fugir. Ela já fica tranquila. E quando você olha nos olhos e abre o sorriso, a pessoa relaxa e sorri também.
Só toma cuidado quando olhar nos olhos, tá? Não vai olhar nos olhos e ficar olhando fixamente, porque a pessoa pode encarar isso como uma afronta ou como um desafio, e não é isso que a gente quer. A gente quer causar uma impressão positiva. O segundo ponto que nós temos que pegar, o segundo canal que nós temos que acessar para obter a simpatia, para poder influenciar a pessoa, é o canal da lógica, ou seja, nós temos que ser lógicos. Isso se embasa naquele comportamento que nós temos de nos identificarmos com pessoas que são parecidas conosco, certo? Então como é que você faz isso? Você vai ter que ficar parecido com essa pessoa. E você vai ficar parecido com ela espelhando o comportamento dela. Você vai assumir mais ou menos as mesmas posturas que ela, vai fazer movimentos parecidos com o dela, na mesma cadência dela. Quando estiver conversando, falando com ela, você vai tentar modular a sua voz no mesmo volume, do volume dela, vai falar na mesma frequência, na mesma cadência que ela fala. Agindo assim, você está espelhando o comportamento da pessoa, está fazendo uma coisa que a gente chama de rapport, certo? Claro, você tem que ter o seguinte cuidado para não parecer que você está imitando. Porque se a pessoa perceber que você está imitando ela, tudo que você fez vai por água abaixo. Então tenha extremo cuidado de não simplesmente querer imitar a pessoa, certo? Esse é o segundo comportamento, o segundo canal que você tem que acessar. Acessando esses dois canais, você já ganhou a confiança da pessoa. O próximo canal, que é o terceiro canal, aí é o canal diretamente do convencimento, da influência, da persuasão, que é o quê? Você vai acessar as emoções da pessoa. Por que isso? Porque nós, seres humanos, temos o emocional, o emotivo muito forte. Todas as nossas decisões, ou quase todas, são tomadas pela emoção. Posteriormente, a razão entra no meio e invalida essas decisões. Mas primeiro a emoção está no primeiro plano. Então, como é que a gente faz isso? A gente, quando vai falar com alguém, temos que falar no que essa pessoa gosta, temos que falar nos sonhos dela, temos que tocar no que ela está pensando, no que é interessante para ela. Até posso citar um exemplo aqui, tá? Vamos dar um exemplo na questão de vendas de imóvel. Suponha que você seja um corretor de imóveis e vai mostrar o imóvel para um cliente, tá? Então, vou dar dois exemplos. O exemplo é de uma venda que você vai falar com a razão e outro com a emoção. Com a razão, como é que é? Você vai descrever. Então, olha só. Fulano, eu tenho um imóvel para você, um apartamento de 200 metros quadrados de área útil, ele tem uma sacada de 20 metros quadrados, tem 3 suítes, tem banheira na suíte, tem 3 vagas de garagem, tem hobby box e uma ampla área de lazer. Bom, essa foi a maneira descritiva. Vocês percebem que eu descrevi, ponto por ponto. Agora imagine outra situação, a situação que eu vou falar com a emoção do cliente. Olha só. Fulano, você que tem família, filhos pequenos, imagine você morar num local maravilhoso, com ampla segurança, com amplo espaço interno, com muitas opções de lazer para os seus filhos, e num apartamento muito grande, com mais de 200 metros de área útil para você e sua família ficar com todo o conforto, com uma sacada enorme, com 20 metros quadrados, de vista para o mar. Imagina você acordar todo dia, olhar o horizonte, olhar o sol nascendo, imagina as noites de lua cheia, aquela lua passando no mar assim, ou você reunindo seus amigos, fazendo aquele churrasquinho na sacada. Não é maravilhoso isso? Bom, essa foi a maneira que eu falei com as emoções. É claro, pessoal, que eu não falei de uma maneira tão adequada e tão própria, porque eu não sou um corretor, e isso que eu falei, esse imóvel é um imóvel muito hipotético, apenas um exemplo. Mas dá para perceber a diferença entre eu falar com as emoções, ou seja, o que interessa para a pessoa, o que é o sonho dela, e eu falar de maneira descritiva. Então, sempre que você quer, de certa forma, influenciar alguém, você tem que tocar nesses pontos. Então, os 3 pontos, os 3 canais que você tem que acessar para influenciar as pessoas no primeiro minuto, são esses, tá? É o canal da confiança, o canal da lógica e o canal da emoção, ok? Então, por hoje, pessoal, era isso. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau!